Jesus ainda faz milagres, amém? Aquele Deus que agiu nas páginas do Novo Testamento fazendo tantas coisas maravilhosas, está vivo e reina. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então cremos nisso, cremos nessa palavra, que o nosso Deus é um Deus de milagres. Como igreja, vivemos este ano de 2024 o ano do clamor, quando clamamos ao Senhor que abençoasse nossas vidas, restaurasse nossas almas, nos levasse a lugares onde nós nunca estivemos. E temos feito isso através de uma estratégia que o Senhor nos deu, as semanas de oração. Todo início de mês, uma semana de oração, orando, pedindo a Deus a direção do Senhor para a vida da igreja, do povo de Deus, para a vida de cada um de nós individualmente. E durante esse ano, o Senhor colocou no meu coração o desafio de pregar sobre os milagres de Jesus. A Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que nem no mundo inteiro caberiam os livros que os contassem. Então, nós não temos como falar sobre todos os milagres de Jesus, porque foram inúmeros. No entanto, os evangelhos, os 4 livros da Bíblia que narram a história do ministério de Jesus, destacam 35 desses milagres. E eu tenho meditado com a igreja, então, nesses 35 milagres. E nós estamos chegando ao fim desta série, uma série longa de pregações. Já preguei 33 sermões, já falei sobre 33 milagres do Senhor Jesus, e hoje vou pregar sobre o 34º, na próxima semana o 35º e último, e assim nós encerraremos essa série dos 35 milagres de Jesus. Se você tem curiosidade, deseja ouvir essa série, participar dessas ministrações, receber daquilo que eu ensinei neste tempo, todas essas mensagens estão no canal do YouTube da nossa igreja. Então você pode acessar IB Três Lagoas lá no YouTube e acompanhar todas as pregações desta série e mais algumas que lá estão para a sua edificação espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um milagre, o último milagre que Jesus fez durante o seu período aqui na Terra, o último milagre físico e o último milagre público de Jesus. Que, pasmem, foi feito não em favor de alguém que procurou Jesus com fé, nem tampouco feito em favor de um discípulo ou de um amigo de Jesus, mas foi um milagre que Jesus fez em favor de um inimigo seu. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, dos versos 47 ao 54. Evangelho de acordo com Lucas, o médico, capítulo 22, dos versos 47 a 54. Lucas 22, 47. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um... Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta. E tocando a orelha do homem, curou-o. Então, Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo todos os dias? Eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Amém? Esse texto narra um dos últimos eventos da vida de Jesus. O início do fim. O início do fim do ministério de Jesus. Os primeiros atos do que a gente chama de a via dolorosa. O início do sofrimento de Jesus ao final do seu ministério. Nós vemos nas Escrituras Sagradas que Jesus cumpriu o seu ministério a partir da idade de 30 anos até a idade de 33 anos. Então Jesus, com 30 anos, foi batizado por João Batista, dando início ao seu ministério.
Então ele começou a pregar as boas novas do reino, a operar sinais e prodígios, anunciando uma mensagem muito simples: o reino de Deus é chegado. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que tudo aquilo que as pessoas até a sua época se esforçavam para buscar a Deus, se esforçavam para chegar até Deus, agora não era mais necessário, porque o reino de Deus desceu do céu e está entre os homens. E agora basta que as pessoas abram o seu coração para a mensagem salvadora de Jesus Cristo, para que então elas participem deste reino. E durante 3 anos Jesus anunciou isso, a chegada do reino de Deus. Mas a chegada do reino de Deus deveria culminar no perdão que Jesus desejava oferecer àqueles que nele crescem. E a Bíblia nos ensina de forma muito clara que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus precisava ir à cruz. E no texto que lemos, começa então essa caminhada de Jesus, os eventos finais, no final do 3º ano do seu ministério, quando Jesus então entra em Jerusalém e começa a sofrer as agruras do pecado para salvar a mim e a você. Todos aqueles sofrimentos, todos aqueles julgamentos, todas aquelas perseguições que Jesus sofreu na sua última semana de vida estavam destinadas a mim e a você. Mas como diz o texto de Isaías 53, que já lemos neste dia, ele se entregou como ovelha muda. Ele foi até a vontade de Deus. E sabendo que na sua dor e no seu sacrifício estaria a nossa cura e a nossa salvação, Jesus Cristo se entrega. Talvez você que aqui é pai ou mãe já viveu essa experiência de seu filho estar com sono, mas ele não querer dormir. Já viveu essa experiência? Então o que ele começa a fazer? Começa a bagunçar, começa a chorar, começa a incomodar, começa a fazer dengo, a fazer manha, e você fica aquela situação, e ele fica ali remoendo o seu cansaço, porque ele não quer dormir, mas aí chega um momento em que ele se entrega, né? Em que ele então desaba, e ele então dorme aquele sono profundo, porque ele se entregou. Nós aqui que somos praticantes de artes marciais, sabemos que numa luta funciona da mesma forma. Você está competindo com o seu adversário, e no início da luta, você bate um pouco, ele bate um pouco em você, e vocês vão se conhecendo. Mas chega um momento em que seu adversário quebra, ou um momento em que você quebra, e que na sua mente vem um pensamento intrusivo e muito ruim, dizendo assim: eu quero sair daqui, eu quero ir para minha casa. Ou na mente do seu adversário entra esse pensamento: eu quero sair daqui. E nesse momento, o adversário é quebrado, e ele então se entrega. É muito comum no meio das artes marciais você ver uma luta acirradíssima, mas quando entra aquele cruzado na ponta do queixo, ou quando a pessoa chega naquela posição que lhe é favorável, o adversário então quebra e diz: eu me entrego, agora eu aceitei a derrota. O que Jesus Cristo está fazendo no texto que lemos é algo semelhante a essas duas ilustrações que eu trouxe. Jesus tinha poder para resistir. Ele era o Deus encarnado. Ele podia negar a cruz se ele quisesse. Ele poderia fazer o que quisesse com aquela turba que veio enraivada para prendê-lo. Mas chama a atenção no texto que de forma muito generosa e amorosa, Jesus se entrega. Ele coloca a sua vida diante de Deus e diz: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não é obstante que esse texto vem depois de algumas passagens interessantes do Evangelho. Esse texto acontece na noite da quinta-feira, um dia antes de Jesus Cristo ir à cruz. E Jesus Cristo então pede para os seus discípulos para entrarem na cidade de Jerusalém, encontrarem um lugar para celebrarem a Páscoa. E eles então vão lá, preparam uma ceia, Jesus vai com os seus discípulos, tem toda aquela cena da última ceia, quando Jesus tira a toalha da sua cintura, lava os pés dos seus discípulos, participa com eles de uma última refeição. Terminando aquela refeição, eles vão a um jardim muito bonito que tinha no Monte das Oliveiras, chamado Getsemane, e lá então Jesus, junto com seus apóstolos mais próximos, se prostra diante de Deus e faz uma oração dizendo: Senhor, se for possível, afasta de mim mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o texto da Bíblia nos diz que Jesus, orando no Getsemane, sua um suor tão encarnado que vertem dele
gotas de sangue. Jesus está profundamente angustiado. Mas logo em seguida dessa oração, aceitando a vontade de Deus, Jesus se levanta e diz aos seus discípulos: vamos, porque lá vem o que me trai. E então vem Judas com aquela multidão para prender Jesus. E Jesus agora, depois daquela oração, depois daquele tempo com os seus discípulos, não está mais inseguro a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Mas ele diz: Senhor, se esse cálice de dor e de sofrimento vem cheio até a boca, eis aqui o teu servo para beber o primeiro gole. E Jesus se entrega àqueles que o prendem. Esse texto nos ensina sobre o milagre que Jesus Cristo precisa operar nas nossas vidas. O milagre da verdadeira entrega. Quantos de nós, em nossa vida cristã, estamos vivendo e entregando parcialmente nossos corações ao Senhor, nos submetendo parcialmente ao que é a vontade de Deus para nós? Às vezes somos como carros que andam com freio de mão puxado. Nós pisamos no acelerador, nós nos esforçamos, mas parece que tem algo travando a nossa caminhada. Por vezes nós estamos vivendo uma vida cristã sem gosto, sem sal, sem sabor, porque nós não estamos dispostos a nos entregar completamente à vontade de Deus para as nossas vidas. Somos como crianças que ficam resenhando sem querer se entregar ao sono. Somos como aquele adversário teimoso que já viu que a guerra não será vencida, que a luta não dará resultado, mas que ainda estamos apegados de tal forma à nossa mentalidade que não conseguimos nos entregar. Meus irmãos, nós precisamos deixar que Jesus opere esse milagre em nossas vidas e nos entregarmos completamente a Ele. Me chama a atenção a história da conversão de muitas pessoas que eu conheço. Eles têm um encontro com Jesus, sentem a presença de Deus em seu coração, mas à medida em que Jesus vai pedindo coisas, vai pedindo essa atitude que você teve até hoje, você não vai ter mais. Essa maneira de viver que você teve até hoje, eu não quero mais que você tenha. Essa forma de agir, eu não quero mais. Essa pessoa começa a espernear, começa a brigar, e ela não aceita a vontade de Deus, ela não se entrega, ela não consegue confiar que o que Deus tem para a vida dela é o melhor, e ela tenta voltar ao tempo do passado, querendo resolver as coisas com as suas próprias mãos, querendo dar ideia para Deus sobre o que Ele deve fazer, querendo lutar sem se entregar. Nós precisamos aprender a nos entregar a Deus. Outro dia vi um vídeo de um homem que se aventurou a nadar no mar perto de algumas pedras. E sem perceber, naquelas pedras havia uma corrente de retorno. E aquele homem então pulou e começou a nadar, e a onda, ao invés de... quanto mais ele nadava, mais ele ia para o fundo, porque havia uma corrente adversária lateral que o levava para o fundo. E ele ali ficou esperneando, lutando, brigando, tentando se salvar durante vários minutos, sem conseguir. Às vezes ele afundava um pouco e aí voltava e nadava e não conseguia. Até que um surfista foi até onde ele estava, montado na sua prancha, e o empurrou para fora daquela corrente de retorno. E aí aquele homem apenas boiou e a onda o levou lentamente até a beira da praia, sem dificuldade nenhuma. O desafio de Deus para mim e para a sua vida esta manhã, na meditação do que vamos receber do Senhor neste texto, é para que eu e você paremos de ser essas pessoas que estão tentando remar, nadar contra a corrente, mas que nós sejamos aqueles que deixam que o mar nos leve, que a onda nos leve, que o Senhor dê o ritmo, o tom, o interesse das nossas vidas. Eu quero destacar alguns pontos para a nossa reflexão sobre esse desafio de entregar-se completamente ao Senhor nessa história de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero destacar que entregar-se completamente é aceitar o beijo da traição. Fale comigo, eu serei traído, mas eu vou dar a volta por cima. Judas chega no Monte Getsêmani, um lugar de intimidade, um jardim, um lugar frequentemente usado por Jesus para oração. Judas sabia onde era aquele lugar,
porque ele era dos íntimos de Jesus. Você já percebeu que nós nunca somos traídos por uma pessoa que não tem importância nenhuma para nós? Se alguém que não nos conhece direito, alguém que não tem relação conosco, fala mal de nós, nós não nos ocupamos com isso, porque aquela pessoa não participa da nossa vida. Mas quando alguém muito próximo de nós faz algo que nos desagrada, quando alguém muito próximo de nós frustra nossas expectativas, isso dói demais, porque a traição exige um nível de conhecimento, de comprometimento. E Judas era do nível íntimo de Jesus, era um dos apóstolos do Senhor que andava com ele o tempo todo durante os últimos 3 anos. E ele, por 30 moedas de prata, troca Jesus Cristo e leva aqueles que estavam perseguindo Jesus Cristo até o lugar de intimidade onde Jesus Cristo estava orando. É interessante que Lucas, narrando essa história, diz aquele que é chamado Judas. Porque o nome Judas quer dizer louvado, exaltado, abençoado. E Lucas não consegue nem chamar Judas de o abençoado, de louvado, porque ele foi usado pelo inimigo para trair Jesus e para que então aquela turba viesse e levasse Jesus Cristo. O símbolo da traição de Judas é bastante marcante. Um beijo. Chama a atenção que Jesus era muito semelhante às pessoas que viviam na sua época. De tal forma que os líderes religiosos, a guarda do templo, os soldados romanos não poderiam distinguir quem daquele grupo era Jesus. Lá no Monte Getsemane estava um grupo de pessoas e eles não conseguiam ao certo distinguir qual deles era Jesus. Jesus não se vestia de jeito diferente. Jesus não ocupava uma posição de destaque como quem é adorado pelos outros. Então eles precisam que Judas chegue e dê um sinal sobre qual desses homens é Jesus. E Judas escolhe o pior de todos os sinais. Ele diz Rabi e dá um beijo no rosto de Jesus Cristo. O beijo da traição. O texto de Mateus diz que o texto de João diz que quando Jesus vê ele vindo, João capítulo 18, Jesus diz: aqui vens, amigo. E Judas então o beija com o beijo da traição. Entregar-se por completo a Deus exige aprender a lidar com as traições. Você enfrentará momentos difíceis na sua vida. Pessoas frustrarão as suas expectativas. Mas se você deseja se entregar realmente a Deus, você precisa deixar essas dores, essas mágoas, essas tristezas nos pés da cruz de Jesus Cristo. Você precisa deixar que essas feridas cicatrizem, porque se você ficar o tempo todo revivendo as suas dores, as suas traições, as suas dificuldades, aquelas pessoas que foram más com você, se você permitir que a maldade das outras pessoas grude em seu coração, você não se entregará por completo a Deus. Você ficará olhando para os lados e então, quando você menos esperar, ao invés de estar boiando na onda que te leva, você já está batendo os braços e nadando, querendo se proteger de quem pode lhe machucar, querendo lidar com as frustrações que você tem, querendo retribuir a quem traiu você, querendo agir de maneira tão ímpia como quem foi ímpio com você. Você precisa perdoar e dizer: Senhor, eu me entrego por completo a Ti. Eu sigo o exemplo de Jesus Cristo e eu perdoo quem me fez mal. Eu lido com a traição, eu lido com a frustração, eu lido com a dor, eu entrego tudo para o Senhor e peço que o Senhor cuide disso. Eu não vou conseguir resolver esses problemas. Então, tudo que eu não consigo resolver, eu coloco aos teus pés para que o Senhor resolva em meu lugar. Amém? Amém. Mas em segundo lugar, eu aprendo com esse texto também que além de aceitar o beijo da traição, é preciso, se nós queremos nos entregar por completo ao Senhor, entender que é inútil se defender. Olhem para quem está perto de você e diga assim: Deus te defenderá. Veja que coisa interessante o que acontece neste texto. Quando chega aquela multidão com varas, paus, armas para prender Jesus, há um encontro interessante. De um lado estão homens que estavam no lugar de oração, buscando a Deus, e de outro lado homens inflamados pelo mal que vêm para punir o justo Jesus Cristo. E esses dois grupos se encontram em determinado momento. Fica aquela tensão,
Então Judas sai do meio do grupo inimigo, beija Jesus com o beijo da traição, e então quando Judas beija Jesus e os soldados o agarram, todos que estão com Jesus entendem o que está acontecendo. Na palavra mais coloquial possível, eles olham para Judas e dizem: filho da mãe, ele traiu Jesus. E eles então olham para Jesus e dizem: Senhor, devemos lutar, nós temos espadas. E eles tomam as espadas na mão e eles dizem: Senhor, nós não permitiremos que isso aconteça contigo. Não permitiremos que você seja traído por alguém que andou com o Senhor durante os últimos 3 anos. Não permitiremos que esses homens ímpios que corrompem a palavra de Deus todos os dias em Jerusalém julguem você injustamente. Não permitiremos que você seja preso, julgado, torturado por causa dessas pessoas tão más que estão vindo ao nosso encontro aqui no lugar de Getsêmani. Mas Jesus olha para eles e diz: não façam isso. Eles não estão me prendendo porque eu não posso me defender, mas eu estou me entregando. O texto de João diz que quando essa multidão chega, João 18, e pergunta: nós estamos procurando Jesus. Jesus responde: sou eu. E quando ele diz sou eu em João, o que acontece? Aqueles homens tremem, né? Caem no chão, porque Jesus usa a sua palavra para mostrar que tem poder. O texto correlato de Marcos, Jesus diz para os seus discípulos: guardem as armas, não lutem, não tentem me defender ou defender vocês mesmos. Não façam isso. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai e o Pai enviaria legiões de anjos para me guardar nesse momento. Mas eu estou dando a minha vida de propósito. Eu estou me entregando. Eu não quero mais me defender. Queridos, quando nós aprendemos isso, nós elevamos o nível da nossa fé. Quem nos defende é o Senhor nosso Deus. Nós não precisamos mais provar para as outras pessoas que nós temos qualidades. Nós não estamos mais preocupados em ter uma reputação. Não estamos mais preocupados em resolver os problemas ou mal entendidos que possa haver entre a figura que nós temos de nós mesmos e a figura que outras pessoas nutrem de nós. Nós não estamos querendo nos defender. Quando alguém nos beija traiçoeiramente com o beijo da traição, quando vem pessoas para nos prejudicar, nós não estamos preocupados em pegar espadas e lutar, mas nós estamos simplesmente dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor é justo, defenda a minha causa. Jesus Cristo foi à cruz, pagou um alto preço. Aquela turma que veio buscar ele ali no Monte Getsêmani o levou até a casa de Caifás, onde ele foi julgado, humilhado. Depois ele foi para o Sinédrio, ele foi também lá ser julgado por Pôncio Pilatos. Ele passou por umas fases difíceis, carregou a sua cruz até o lugar da caveira, lá foi crucificado entre 2 ladrões, expirou às 3 horas daquela sexta-feira. Mas ao 3º dia ele ressuscitou dos mortos, porque o Senhor Jesus agiu com fidelidade e confiou que a vontade de Deus era o melhor e não se preocupou em se defender, mas disse: Senhor, eu serei fiel ao que o Senhor tem para mim e o Senhor defenderá a minha causa. Por isso, se você deseja se entregar por completo ao Senhor, você precisa aprender a parar de se defender, a parar de querer fazer um nome para você, a parar de querer ser alguém. Você precisa se preocupar com a vontade de Deus para a sua vida. E enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida da sua reputação, o Senhor cuida do seu nome, o Senhor cuida dos maus entendidos, o Senhor cuida dos problemas. Basta que você confie na graça dele. Jesus disse para os seus discípulos: não há necessidade de nos defendermos. Nós precisamos beber o cálice de dor que Deus tem para nós. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar neste texto que se nós queremos nos entregar por completo ao Senhor, precisaremos sim lidar com o beijo da traição. Precisaremos também entender que é inútil defender-se. Mas em último lugar, se queremos nos entregar por completo ao Senhor, precisamos decidir tocar com amor aquele que nos fere. E aqui nós chegamos
ao milagre desse texto. O texto diz que Pedro não espera que Jesus responda a pergunta. Os discípulos dizem: Senhor, devemos nos defender? Pedro não espera e dá logo uma espadada no servo do sumo sacerdote, que João vai dizer que o nome dele era Malco. Eu nunca vi ninguém dar uma espadada na orelha de alguém. Você já viu? Normalmente, o lance de espada pode pegar na orelha, mas o objetivo não era a orelha. O objetivo era arrancar a cabeça daquele homem. Pedro vai com a espada com força, mas aprove a Deus que aquele homem se mexesse na hora e que a sua orelha fosse machucada. Há quem diga nesse texto que Pedro era canhoto, né? Porque Pedro machucou a orelha direita de Malco. Né? Se ele estivesse conduzindo a espada com a mão direita, ele feriria a orelha esquerda daquele homem, mas ele feriu a sua orelha direita. Então veja que Pedro não espera a resolução, ele toma a sua espada e fere. Então aquele homem se desvia, a sua orelha é machucada e Jesus para com aquilo e diz: parem com isso. Ele toca na orelha daquele homem que veio para prendê-lo, para levá-lo para o sofrimento, daquele homem que veio com o cálice que ele pediu, acabara de pedir ao Senhor que afastasse dele. Aquele homem que vem com o cálice na mão. Ele olha para aquele homem, toca a sua orelha e o cura. Porque Jesus está tão entregue à vontade de Deus para a sua vida, que ele consegue tocar com amor aquele que o fere, aquele que é seu inimigo, aquele que veio para prendê-lo, aquele que veio para fazer o mal. Esse milagre de Jesus nos ensina, meus irmãos, que há um nível elevadíssimo de entrega à vontade de Deus, que é quando nós aprendemos a amar os nossos inimigos. Quando nós aprendemos a tratar com cordialidade e bondade aqueles que nos ferem. Quando nós não apenas suportamos o beijo da traição, quando nós não apenas confiamos que Deus está cuidando de nós, mas quando nós damos um passo mais fundo e dizemos: Senhor, eu estou tão consciente de que a tua vontade na minha vida se concretizará, que mesmo essa pessoa que me faz mal, mesmo essa pessoa que fala mal de mim, mesmo essa pessoa que tem sido uma pedra no meu sapato, se ela precisar de mim, eu a ajudarei, eu a tocarei com amor, eu cuidarei dela, porque eu sei que nada pode frustrar os planos de Deus para a minha vida, nem tampouco a maldade desses que vêm contra mim. Se nós queremos nos entregar por completo à vontade de Deus, precisaremos aprender uma lógica que não é a lógica desse mundo. Esse mundo diz assim: se alguém pisou no seu pé, dê logo um soco no rosto dele. Se alguém agiu errado com você, haja 10 vezes mais errado com ele. Algumas pessoas até não são tão cruéis, mas dizem assim: se você me ferir, nunca mais eu vou dar uma chance para você no meu coração. Você para mim morreu, você não existe mais. Mas a lógica de Jesus é diferente. Quando você entende a vontade de Deus, você é capaz de amar aquele que lhe feriu, aquele que lhe traiu, aquele que lhe machucou. Jesus Cristo disse para os seus discípulos guardarem as espadas. Põe as mãos para frente. Aqueles homens então algemam Jesus, põem correntes nos seus pulsos e o levam como se fosse um bandido. O texto de Marcos diz que quando isso aconteceu, os discípulos de Jesus fugiram todos, se dispersaram, porque a profecia de Isaías também diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. E foi isso que aconteceu. Todos abandonaram Jesus e Jesus foi enfrentar a sua dor e a sua cruz sozinho, a tal ponto de, quando está pendurado na cruz do Calvário, vendo a morte a seus olhos, sentindo todo o peso do pecado de todos os homens de todas as épocas nos seus ombros, Jesus olha para o Senhor e diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus Cristo se sentiu abandonado pelo Pai, mas ele foi fiel àquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Isso tudo que eu estou falando para você nessa manhã, tudo é um milagre. Naturalmente você nunca vai viver isso. Naturalmente você nunca vai ter esse nível de confiança ao Senhor. Isso é algo que só o Espírito Santo pode operar no nosso coração.
O que nosso coração humano e carnal quer fazer é fazer com que nós andemos com o freio de mão puxado. Quer fazer com que nós confiemos no Senhor, mas não nos joguemos. Quer fazer com que nós digamos que confiamos no Senhor, mas que não tenhamos fé suficiente para saltar no escuro, acreditando que Deus vai nos guardar. O desafio da palavra para nós é que, com o exemplo de Jesus Cristo, nós nos entreguemos ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu me entrego, e se alguém me trai, eu confio na tua vontade. Senhor, eu me entrego e eu não preciso me defender mais, o Senhor vai me defender. Senhor, eu me entrego para ser instrumento do Senhor até na vida daqueles que me ferem. Que Deus nos ajude a completar esta palavra. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E assim nós vamos terminar a ministração desta manhã. O Senhor nosso Deus está entre nós esta manhã, falando através da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. É possível que essa manhã esteja entre nós pessoas que ainda não se entregaram por completo a Jesus Cristo. Você olha para dentro do seu coração e você ama Jesus. Você se preocupa com a vontade dele para a sua vida. Mas você ainda está com o freio de mão puxado. Você ainda não se jogou. Você ainda está nadando contra a correnteza. Nesta manhã, Jesus Cristo lhe salva. Basta que você entregue sua vida a Ele. Basta que você diga, Senhor, eu me entrego, eu salto, eu mergulho no oceano de graça que o Senhor é. Você não pode perder essa oportunidade de entregar-se por completo ao Senhor. Se tem alguém querendo fazer essa oração esta manhã, eu gostaria que você erguesse uma de suas mãos para que eu pudesse ver e orar por você. Alguém? Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas. Amém. Glória a Deus. Talvez haja aqui nesse lugar alguém que precisa fazer uma oração diferente. Alguém que precisa dizer, Senhor, eu já até me entreguei a minha vida por completo ao Senhor. Deus, mas eu tenho vivido um nível de fé muito abaixo daquilo que foi ministrado hoje. Senhor, eu não consigo me entregar à tua vontade. Eu não consigo me entregar ao ministério que o Senhor me deu. Eu não consigo me entregar à tua palavra. Eu não consigo me entregar à oração. Eu não consigo me entregar à tua presença. Senhor, eu tenho reservas no meu coração. Eu quero que o Senhor tire essas reservas de mim e me ensine a surfar nessa onda. Me ensine a descansar na vontade do Senhor para a minha vida. Eu não quero mais ficar sendo atormentado pelos que me traem. Eu não quero mais ficar tentando me defender no meio dessa vida tão difícil. Eu não quero mais, Senhor, agir com maldade para com quem me fere. Pelo contrário, eu quero ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Se tem alguém aqui querendo chegar a esse nível esta manhã, eu quero pedir que você também erga uma de suas mãos, eu quero orar para você. Amém. Algumas pessoas. Jesus Cristo, nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é o martelo que esmiuça a rocha. Ela é escudo, espelho e espada para aqueles que te servem. Ó Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra. Nos ajuda para que nós nos entreguemos completamente à tua vontade. Jesus Cristo nos deu exemplo. Ele poderia se defender. Ele poderia pedir a legião de anjos. Ele poderia simplesmente negar a cruz. Mas ele foi obediente até o fim, porque confiava na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nos entreguemos a Ti de todo o coração. Eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que dão um passo de fé, querendo destravar esse freio de mão puxado, para andar em novidade de vida. Abençoa a vida delas, Senhor. Enche elas do Teu Espírito Santo e as leva para o centro da Tua vontade. E aqueles aqui que reconhecem que precisam ir para águas mais profundas, que precisam ir a novos níveis de conhecimento do Senhor,
Que o Senhor os encha do teu Espírito e dê a eles a oportunidade de experimentar em sua vida a transformação que só o Senhor faz, de serem usados poderosamente por ti, de serem alvos e de serem instrumentos dos teus milagres. Nós queremos pedir isso. Faz isso na nossa igreja. Ajuda para que essa igreja não fique querendo inserir o Senhor na sua vontade, mas que a tua vontade dê o caminho para essa igreja. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.